No silêncio de uma mansão à beira-mar em Florianópolis, duas crianças se movem lentamente em um quarto amplo, mas sombrio. Ana e Clara, gêmeas de apenas 5 anos, passam os dias em um mundo de escuridão, condenadas por um diagnóstico que parecia irremediável. Desde que nasceram, os médicos foram categóricos. As meninas jamais enxergariam a luz do sol, jamais reconheceriam o rosto da própria mãe, jamais teriam contato com as cores e formas que, para a maioria das crianças, são parte natural da vida. A cada consulta, a cada laudo, a cada exame frio e impessoal, a sentença se repetia com brutalidade. Para Sofia Almeida, mãe dessas duas meninas, essa era uma dor que nenhum dinheiro no mundo conseguia aplacar. Ela era uma das mulheres mais ricas do Brasil, mas sua fortuna não conseguia comprar aquilo que mais desejava: a esperança de ver as filhas viverem com dignidade, felicidade e autonomia. Sofia havia perdido o marido em um acidente trágico quando as gêmeas ainda eram bebês e desde então se agarrava com todas as forças à missão de cuidar delas sozinha. Enquanto empresários e investidores a viam como uma bilionária imbatível, dentro de sua própria casa ela se sentia uma mulher quebrada, prisioneira de uma realidade devastadora. Sua mansão, rodeada pelo mar azul de Florianópolis, parecia mais uma ilha de tristeza. Os risos infantis nunca ecoavam pelos corredores. Em vez disso, o que se ouvia eram os choros abafados de Ana e Clara, que viviam isoladas, mergulhadas em um cotidiano sem estímulos, sem motivação, sem esperança. Durante anos, Sofia abriu as portas dos melhores hospitais, das clínicas mais renomadas e dos consultórios mais caros. Pagou tratamentos experimentais, viajou para fora do país, submeteu as meninas a terapias dolorosas e sem resultados. Cada tentativa fracassada aumentava ainda mais a sensação de impotência. Enquanto isso, as gêmeas se afundavam em silêncio. O tempo passava e nada mudava. A cada aniversário, em vez de festa, velas e alegria, o que se repetia era a mesma sensação de luto por uma infância que parecia perdida. Mas o destino estava prestes a apresentar uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. E essa reviravolta não viria de um médico renomado, de uma tecnologia avançada ou de um tratamento milionário. Ela surgiria da forma mais inesperada, a partir de alguém que, aos olhos de muitos, não tinha qualquer poder de mudar aquela realidade. Era uma simples faxineira, uma mulher comum que carregava consigo uma experiência de vida marcada pela dor, mas também por uma sensibilidade rara. O nome dela era Mariana Costa. Aos 30 anos, Mariana já havia enfrentado perdas que a transformaram profundamente. Seu irmão, que nasceu com deficiência visual, havia sido sua maior inspiração de coragem e superação. Mariana crescera ao lado dele, aprendendo a enxergar o mundo não apenas com os olhos, mas com todos os sentidos. A morte dele a deixou devastada, mas também lhe deu uma missão silenciosa: jamais ignorar ou tratar com indiferença quem enfrentava a mesma luta. Quando conseguiu emprego na mansão da família Almeida, ninguém poderia prever o impacto que essa mulher teria na vida de todos ali. No primeiro dia, enquanto os outros funcionários tratavam seu trabalho como apenas mais uma rotina de limpeza, Mariana sentiu algo diferente. Ao observar Ana e Clara, percebeu pequenos detalhes que escapavam aos olhos treinados de médicos e especialistas. A forma como as meninas reagiam a determinados movimentos, o jeito como seus rostos se iluminavam por frações de segundo diante de um feixe de luz que atravessava a cortina, os pequenos gestos involuntários que pareciam responder a estímulos externos. Para muitos, eram sinais insignificantes. Para Mariana, eram pistas de algo muito maior. Ela não sabia ao certo o que estava presenciando, mas dentro de si brotava uma convicção poderosa.
Havia algo errado com aquele diagnóstico. As gêmeas não estavam totalmente cegas. Aquelas crianças, que o mundo já havia condenado, ainda guardavam uma centelha de esperança. E era essa centelha que poderia mudar tudo. O que Mariana faria a partir daquele momento não só desafiaria as ordens da patroa, que sempre exigiu discrição absoluta de seus funcionários, como também colocaria em xeque a palavra de alguns dos médicos mais influentes do país. Com coragem e intuição, ela daria início a uma jornada que revelaria um segredo chocante, capaz de transformar não apenas a vida das duas meninas, mas também de impactar milhares de famílias ao redor do Brasil. É aqui que você precisa prestar atenção, porque o que começou como um trabalho comum de faxina se transformou em uma investigação de proporções inimagináveis. Uma história marcada por injustiças, descobertas surpreendentes e uma luta contra um sistema que parecia inabalável. Uma luta em que uma bilionária desesperada e uma faxineira determinada se uniriam para enfrentar a mentira que manteve duas crianças no escuro por anos. Se você acha que já ouviu histórias emocionantes antes, prepare-se. O que está prestes a acontecer vai desafiar sua percepção de esperança, de justiça e até de humanidade. Cada detalhe dessa trajetória guarda uma reviravolta. E é impossível não se revoltar, se emocionar e se inspirar com o que está por vir. Fique até o final deste vídeo, porque cada minuto revela um pedaço essencial dessa história. Você vai descobrir como duas crianças condenadas à escuridão aprenderam a enxergar a vida de uma forma que ninguém imaginava. Vai conhecer os bastidores de um esquema médico corrupto, capaz de manipular diagnósticos para lucrar com o sofrimento de famílias inteiras. Vai acompanhar a força de uma mãe que, mesmo cercada por luxo, se sentia sozinha e impotente diante da dor das filhas. E vai testemunhar como a coragem inesperada de uma mulher simples se tornou a chave para mudar o destino, não apenas de duas meninas, mas de um país inteiro. O que Mariana descobriu naquele quarto silencioso é tão surpreendente que, ao final desta história, você vai entender por que nada no mundo é mais poderoso do que a combinação de esperança, verdade e amor. O sol se punha lentamente em Florianópolis, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Mas dentro da mansão, Almeida, a beleza da paisagem não encontrava espaço. Era como se aquela casa, cercada por jardins impecáveis e vista privilegiada para o mar, fosse um palco de contrastes dolorosos. Do lado de fora, o cenário era de riqueza, luxo e grandiosidade. Do lado de dentro, reinava a melancolia, o silêncio interrompido apenas pelo choro eventual das gêmeas. Era um lugar onde a abundância material não conseguia esconder a escassez de esperança. Sofia Almeida, herdeira de um império bilionário, era admirada publicamente por sua força nos negócios e por seu estilo de vida exuberante. Mas por trás das colunas de mármore e das janelas de vidro que refletiam o oceano, havia uma mulher consumida pela dor. Desde o acidente que tirou a vida de seu marido, ela havia se transformado em um retrato vivo de sofrimento, disfarçado. A ausência dele era um peso constante, um vazio que o tempo não preenchia. Mas a maior ferida estava nas filhas. Ana e Clara eram a razão de sua existência e, ao mesmo tempo, o lembrete cruel de sua impotência. As meninas, com apenas 5 anos, viviam como prisioneiras de um diagnóstico implacável. Os médicos haviam decretado a cegueira cortical congênita, completa desde o nascimento, e cada tentativa de reverter esse destino fracassava de forma dolorosa. Os consultórios luxuosos e os corredores frios de hospitais privados se tornaram parte da rotina da família. Sofia não poupava esforços, nem recursos.
Ela voou com as filhas para clínicas nos Estados Unidos, na Europa, buscou especialistas no Japão, submeteu as meninas a exames invasivos e caros. Tudo em vão. Sempre o mesmo veredito. Não havia nada a ser feito. Com o tempo, as esperanças que restavam foram se transformando em uma nuvem cinzenta de resignação. Sofia via suas filhas crescerem sem estímulos, sem curiosidade infantil, sem o brilho nos olhos que tanto sonhou em testemunhar. Ana e Clara passavam os dias em silêncio, os pequenos corpos imóveis sobre tapetes caros e brinquedos que não sabiam usar. O quarto das meninas estava cheio de objetos sofisticados, bonecas importadas, ursinhos de pelúcia caros, caixas de música delicadas. Mas tudo permanecia intocado, como peças de um museu de uma infância que nunca se realizava. A cada noite, Sofia chorava sozinha no quarto, lembrando-se de quando sonhava em ver suas filhas correndo pela casa, explorando os jardins, brincando à beira da piscina. Mas, em vez disso, o que via eram duas meninas de rostos melancólicos, vivendo em um mundo de escuridão. Para uma mãe, não havia dor maior do que testemunhar a falta de futuro nos próprios filhos, e essa era a grande contradição que movia o coração da história. Sofia tinha tudo aquilo que a maioria das pessoas sonha: fortuna, propriedades, influência, poder, mas não conseguia comprar a única coisa que realmente importava. Não havia cifra capaz de devolver a visão das filhas. A mansão, imensa e luxuosa, era uma prisão dourada. E as meninas, em vez de crescerem em liberdade, eram mantidas em isolamento, sem vida social, sem contato com outras crianças, sem experiências próprias. Os médicos reforçavam constantemente essa realidade. O principal deles, o oftalmologista Dr. Roberto, era taxativo em seus discursos. Ele repetia que a cegueira das meninas era irreversível, que insistir em novos tratamentos era apenas prolongar a dor da mãe e expor as filhas a frustrações desnecessárias. Para ele, a única opção era aceitar a condição das meninas e oferecer-lhes conforto dentro de suas limitações. A cada consulta, ele falava com uma frieza que feria ainda mais Sofia. E ainda assim, ela continuava depositando sua confiança nele como quem se agarra a um pilar instável para não desmoronar. O conflito, porém, não estava apenas no diagnóstico médico. Ele se manifestava dentro da própria casa. Os funcionários da mansão, acostumados ao luxo e às ordens de Sofia, tratavam as gêmeas com indiferença, como se fossem parte da decoração triste da residência. A babá, responsável por cuidar das meninas, realizava suas tarefas de forma mecânica, sem afeto, sem paciência. As crianças, privadas de estímulo humano e emocional, mergulhavam cada vez mais em um vazio de solidão. O cenário era desolador. Uma mãe que não desistia, mas estava cada vez mais cansada de lutar contra diagnósticos repetidos. Duas meninas, isoladas, privadas de infância, e um sistema médico que parecia mais empenhado em reiterar impossibilidades do que em buscar alternativas. A fortuna de Sofia, que poderia ser um passaporte para a liberdade, se tornava apenas um lembrete cruel de que nem todo poder é suficiente diante da dor. Era nesse contexto que o conflito central da história se consolidava. Sofia não sabia, mas em quem acreditar. Entre os médicos que afirmavam não haver solução e a realidade de suas filhas, cada vez mais fragilizadas, ela se via encurralada. A dor da perda do marido ainda pesava, mas agora era acompanhada por uma angústia diária, o medo de que suas filhas jamais pudessem experimentar a vida em sua plenitude. O mar de Florianópolis, que tantas vezes foi refúgio de sua juventude, agora lhe parecia um inimigo silencioso. As ondas quebravam na praia logo abaixo da mansão, mas para Ana e Clara, aquele som não significava nada além de ruído distante.
As cores vibrantes do pôr do sol não tinham valor algum para quem vivia no escuro. E para Sofia, essa ironia era insuportável. Viver em um dos lugares mais bonitos do país e não poder compartilhar essa beleza com as filhas. Esse era o mundo antes da chegada de Mariana. Um mundo onde a dor reinava absoluta, onde médicos ditavam verdades inquestionáveis, onde a infância de duas meninas estava condenada ao silêncio e à escuridão. Era um cenário pronto para ser desafiado, mas até então intocado pela coragem. E é justamente nesse contraste entre riqueza e desespero, entre beleza externa e melancolia interna, que a história ganha força. Porque o maior inimigo não era apenas a cegueira das gêmeas. O maior inimigo era a aceitação daquilo como definitivo, a crença de que não havia mais nada a ser feito. E enquanto Sofia começava a se resignar, acreditando que todo o esforço havia sido em vão, a vida preparava o momento em que uma nova personagem entraria em cena para quebrar esse ciclo de dor. Mas até esse instante chegar, a mansão Almeida permanecia como palco de um conflito brutal. A luta entre o desejo de acreditar e a realidade que parecia imutável. Na rotina silenciosa da mansão Almeida, marcada por tristeza e luxo estéril, um novo rosto surgiu em um dia aparentemente comum. Mariana Costa chegou sem alarde, contratada para exercer um trabalho que, à primeira vista, parecia simples: cuidar da limpeza e da organização da casa. Ela não era médica renomada, tampouco especialista em terapias complexas. Não tinha diplomas pendurados nas paredes, nem títulos que impressionassem uma bilionária acostumada a lidar com gente de influência. Mariana era apenas uma mulher de 30 anos, acostumada à luta diária de quem cresceu longe do privilégio, carregando na pele e na alma as marcas de uma vida de batalhas silenciosas. Mas sua presença naquela casa carregava algo que ninguém ali poderia prever. O que Sofia via como mais uma funcionária temporária se tornaria, na verdade, o ponto de virada de toda a história. Mariana vinha de uma realidade completamente diferente. Criada em um bairro simples, aprendeu desde cedo a se virar diante das dificuldades. Sua infância não foi cercada por luxos, mas por responsabilidades. Quando criança, dividia seu tempo entre os estudos, os afazeres domésticos e o cuidado com o irmão mais velho, João, que nasceu com deficiência visual. João foi, para Mariana, muito mais do que um irmão. Ele foi seu guia para enxergar o mundo de outra forma, com outros sentidos, com outra profundidade. Ao lado dele, Mariana descobriu que a visão não está apenas nos olhos, mas na forma como sentimos e percebemos tudo ao redor. Foi com ele que aprendeu a transformar sons em mapas, a perceber a intensidade da luz pelo calor que atravessa a pele, a sentir as diferenças do espaço apenas pelo toque. João tinha uma força impressionante. Apesar de cego, era curioso, apaixonado pela vida, e sua risada era a música preferida de Mariana. Mas também foi através dele que ela conheceu a dureza da indiferença. Viu de perto como a sociedade marginalizava pessoas com deficiência, como escolas não estavam preparadas, como médicos tratavam os pacientes com frieza, como se suas vidas fossem menos importantes. A morte precoce de João foi o maior golpe da vida de Mariana. Ele se foi quando ainda era jovem, vítima de complicações de saúde, deixando um vazio irreparável. Mas em meio à dor, Mariana fez uma promessa íntima: jamais fechar os olhos para quem enfrentava as mesmas barreiras. Essa promessa se transformou em um instinto, em um olhar sensível, em uma empatia que transbordava em tudo que fazia. Quando chegou à mansão Almeida, Mariana carregava essa bagagem silenciosa. Os outros funcionários a viam como apenas mais uma faxineira, mas ela enxergava muito além do que os olhos permitiam. Seu jeito simples contrastava com o ambiente sofisticado.
Enquanto a babá das meninas cumpria suas tarefas de forma mecânica, sem se importar com a tristeza estampada no rosto das crianças, Mariana notava cada detalhe. Era como se tivesse desenvolvido um sexto sentido para captar a dor dos outros. No primeiro contato com Ana e Clara, Mariana se surpreendeu. Esperava encontrar duas meninas agitadas, como a maioria das crianças de 5 anos. Mas o que viu foram duas pequenas figuras quietas, sentadas em silêncio, sem energia, sem vida. O quarto infantil, cheio de brinquedos caros, estava mergulhado em uma atmosfera pesada. As bonecas continuavam nas prateleiras, intocadas, e os carrinhos de música permaneciam fechados, como se nunca tivessem sido descobertos. Mariana sentiu uma pontada no peito. Reconheceu naquele vazio a mesma expressão que já vira tantas vezes no rosto do irmão, quando o mundo ao redor insistia em tratá-lo como alguém limitado. Diferente dos demais empregados, Mariana não se limitou a executar suas ordens. Ela observava. E ao observar, começou a perceber sinais que escapavam aos olhos de todos. Enquanto a babá resmungava com impaciência porque as meninas não respondiam a nada, Mariana notava que, quando um feixe de luz atravessava a janela e batia no rosto de Clara, a menina fazia um movimento sutil de virar a cabeça. Quando um objeto caía no chão e produzia um som mais forte, Ana parecia reagir com um pequeno sobressalto. Eram gestos delicados, quase invisíveis, mas para alguém com a história de Mariana, eram gritos silenciosos de que algo estava errado com o diagnóstico que condenava as duas à escuridão absoluta. O contraste entre Mariana e os demais funcionários ficava cada vez mais evidente. Enquanto todos viam apenas duas crianças condenadas, ela via possibilidade. Enquanto os médicos falavam em impossibilidades, ela enxergava pistas de um potencial esquecido. E essa diferença de olhar não era fruto de conhecimento acadêmico, mas de humanidade. Aos poucos, Mariana começou a se aproximar das meninas, sem pedir permissão, sem grandes planos, apenas deixando fluir sua intuição. Sentava-se ao lado delas, batia palmas em ritmos diferentes, murmurava músicas suaves, balançava chaves diante da janela iluminada. Para qualquer outra pessoa, parecia apenas distração, mas para ela era um experimento disfarçado de carinho. E o resultado não demorou a aparecer. Pela primeira vez em muito tempo, as gêmeas esboçaram pequenos sorrisos. Essa aproximação, no entanto, carregava riscos. Mariana sabia que Sofia era uma mulher rígida, acostumada a dar ordens que não podiam ser contrariadas. Sabia também que sua função era limpar, não intervir na vida das crianças. Mas algo dentro dela dizia que não podia ignorar aqueles sinais. Era mais forte do que o medo de ser demitida. Era a promessa que fez ao irmão, pulsando em seu coração. A cada dia, sua convicção crescia. Mariana não tinha todas as respostas, mas tinha certeza de uma coisa: Ana e Clara não estavam totalmente perdidas no escuro. Havia um lampejo de luz, uma possibilidade de visão que jamais havia sido estimulada. E se ninguém mais estava disposto a enxergar isso, ela se encarregaria de ser a primeira. E foi assim que Mariana, a faxineira invisível aos olhos da elite, começou a se transformar em algo muito maior do que sua função. Em uma casa onde todos se resignavam diante da dor, ela representava a faísca de esperança. Seu passado, marcado pela convivência com o irmão cego, se tornava agora sua maior força. Sua presença simples e discreta seria o catalisador da maior mudança na vida daquela família. O que ainda ninguém sabia era que essa mulher, que entrou pela porta de serviço, estava prestes a expor um erro colossal. Um erro que os médicos mais respeitados se esforçaram para esconder. No segundo dia de trabalho, Mariana já não conseguia afastar da mente as pequenas reações que observara em Ana e Clara. O movimento quase imperceptível da cabeça diante da luz,
o sobressalto diante de um som inesperado, o breve sorriso que parecia surgir quando uma música suave preenchia o quarto. Para qualquer pessoa distraída, tudo aquilo poderia passar despercebido. Mas para ela, esses sinais eram como fagulhas em uma noite escura. Naquela manhã, enquanto organizava o quarto das meninas, Mariana resolveu arriscar. Pegou um chaveiro simples que trazia no bolso, um objeto com sininhos pequenos que carregava como lembrança de seu irmão João. Ela começou a balançá-lo suavemente, deixando o som metálico se espalhar pelo ambiente. Ana, que estava encostada na cabeceira da cama, moveu levemente o rosto, como se buscasse a direção daquele tilintar. Mariana parou, esperou alguns segundos e voltou a balançar. O chaveiro, dessa vez em outro ponto do quarto. O mesmo movimento aconteceu. Clara, ao lado da irmã, levantou o queixo, como se o som tivesse capturado sua atenção. O coração de Mariana disparou. Aquilo não era coincidência. Havia uma resposta, clara e nítida, que contradizia a sentença de cegueira total. Pela primeira vez, ela viu esperança. Com cuidado, continuou o improviso. Pegou uma cortina e a afastou para que a luz entrasse em feixes finos. Posicionou Clara de frente para a janela e observou. A menina, com seu rosto delicado, apertou os olhos por um instante, como se a claridade fosse forte demais. Depois, abriu-os devagar, movendo as pálpebras em um gesto que denunciava sensibilidade. Mariana quase deixou escapar um suspiro alto de espanto. Sabia que não podia chamar a atenção dos outros funcionários, mas a emoção era difícil de conter. Nos dias seguintes, começou a transformar essas descobertas em pequenos jogos. Cantava melodias ritmadas, batia palmas em compassos diferentes, deixava objetos coloridos próximos da luz, movendo-os lentamente para ver se as meninas acompanhavam com o olhar. E, para sua surpresa, elas reagiam. Não era uma reação ampla, não era um movimento de quem enxerga plenamente, mas havia ali um lampejo de percepção. O que mais a emocionava, porém, não era apenas a resposta física. Era o sorriso. Um sorriso tímido, quase esquecido, que brotava no rosto das gêmeas, quando conseguiam perceber algo novo. Ana, que parecia viver em silêncio eterno, deixou escapar uma risadinha quando Mariana começou a soprar bolhas de sabão iluminadas pelo sol da manhã. Clara, que raramente se movia, estendeu a mãozinha, tentando alcançar o brilho que dançava no ar. Essas pequenas reações enchiam o quarto de uma vida que não se via há anos. Sofia, ocupada em reuniões e compromissos, quase não percebia essas mudanças. Quando entrava no quarto, ainda encontrava as filhas quietas, aparentemente imóveis, e saía com o coração pesado sem notar que naqueles momentos em que ela não estava, algo extraordinário começava a acontecer. Para Mariana, essa era a parte mais desafiadora. Sentia a necessidade de compartilhar suas observações, mas tinha medo da reação de Sofia. Sabia que a mãe, fragilizada por anos de decepções médicas, poderia reagir com descrença, até mesmo com hostilidade. Ainda assim, Mariana não desistia. A cada dia se empenhava mais em criar estímulos simples. Pegava lanternas pequenas e fazia movimentos suaves, observando os reflexos nos olhos das meninas. Usava brinquedos sonoros, criava ritmos batendo colheres, inventava histórias curtas com entonações diferentes. E a cada tentativa, percebia progressos. As gêmeas não estavam apenas reagindo, estavam se abrindo para um mundo que até então lhes fora negado. Foi numa tarde de chuva que Mariana viveu o momento mais marcante. As janelas estavam entreabertas e o som das gotas caindo no jardim ecoava pela casa. Mariana se sentou no chão com as meninas e começou a imitar o som da chuva, batendo os dedos no piso em compassos diferentes. Ana virou-se em sua direção e, pela primeira vez, riu abertamente.
Foi uma risada clara, inocente, como a de qualquer criança. O som ecoou pelo quarto como um milagre. Clara, contagiada, juntou-se à irmã e logo as duas estavam gargalhando juntas. Mariana não conseguiu conter as lágrimas. Aquela cena simples, duas meninas rindo em meio à tempestade, era a prova de que ainda havia vida, de que ainda havia um caminho a ser seguido. O silêncio de anos havia sido quebrado por uma gargalhada. Aos poucos, a atmosfera da casa começou a mudar. Os corredores, antes silenciosos, passaram a receber ecos discretos de vozes infantis. Não era constante, mas suficiente para marcar a diferença. Os funcionários, embora sem entender, notavam que as crianças estavam mais agitadas, mais despertas. A babá, indiferente, atribuía isso a simples coincidências, mas Mariana sabia que não era acaso. Dentro de si, ela sentia um misto de alegria e apreensão. Estava desafiando a lógica estabelecida, quebrando as barreiras impostas por diagnósticos inquestionáveis. Sabia que precisava de coragem para dar o próximo passo, compartilhar sua descoberta com Sofia. Enquanto isso, cada pequeno progresso se tornava combustível. Ana e Clara, que antes pareciam viver no vazio, agora demonstravam sinais claros de interação. Tocavam os brinquedos, riam com as músicas, acompanhavam movimentos de luz. Era como assistir ao desabrochar de flores que todos acreditavam estéreis. Mariana começou a sonhar com possibilidades. E se houvesse, de fato, visão residual? E se os médicos estivessem errados ou negligentes? E se aquelas crianças pudessem, com estímulos corretos, construir uma vida diferente da sentença que receberam? Essas perguntas pulsavam em sua mente e a impulsionavam a continuar. Ela lembrava-se do irmão e sentia que, de alguma forma, João estava ali, guiando suas ações. Cada sorriso das meninas era um reencontro com ele. Cada gargalhada era a confirmação de que sua missão não havia terminado com a morte dele. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do medo pairava. Como Sofia reagiria ao ouvir isso de uma simples faxineira? Como os médicos lidariam com alguém questionando anos de diagnósticos? O peso da responsabilidade começava a se intensificar. Ainda assim, o mais importante já havia acontecido. A mansão, antes mergulhada em silêncio, agora guardava um segredo poderoso. Ana e Clara não estavam totalmente presas na escuridão. Havia uma brecha, um caminho a ser percorrido, e Mariana seria a primeira a acreditar. Esses primeiros sinais de esperança eram mais do que descobertas científicas. Eram sementes de uma revolução emocional, espiritual e humana. Eram o início de uma jornada que mudaria para sempre a vida das meninas, da mãe e até da própria Mariana. E enquanto o mundo lá fora seguia indiferente, dentro daquele quarto nascia uma verdade que em breve abalaria estruturas muito maiores do que os muros da mansão Almeida. Naquela noite, depois de mais um dia em que as meninas haviam reagido, com sorrisos e movimentos aos estímulos, Mariana sentou-se sozinha em seu quarto de funcionária. O coração acelerado não a deixava dormir. Sabia que não podia mais guardar só para si o que vinha acontecendo. As reações de Ana e Clara não eram ilusões, não eram coincidências. Havia algo real, evidente, que precisava ser compartilhado. Mas a pergunta que martelava em sua mente era: como Sofia reagiria? Ela conhecia a patroa o suficiente para saber que se tratava de uma mulher cansada, marcada por promessas quebradas e esperanças frustradas. Sofia já havia gastado milhões em tratamentos e especialistas que garantiam não haver solução. A palavra de Mariana, uma faxineira, soaria como mais uma fantasia cruel, um risco de reacender uma chama que Sofia vinha tentando sufocar para sobreviver. Mesmo assim, Mariana decidiu que não podia se calar.
No dia seguinte, aproveitou o momento em que Sofia observava o mar da sacada e se aproximou. A bilionária, elegante, mas com um olhar distante, quase não percebeu sua presença. Mariana respirou fundo, reuniu coragem e disse que precisava falar sobre as meninas. Sofia, surpresa, ergueu as sobrancelhas, como se não esperasse que uma funcionária ousasse interromper seus pensamentos. Ainda assim, deu-lhe espaço para falar. Mariana contou tudo. Descreveu os movimentos diante da luz, os sorrisos diante dos sons, as reações claras a estímulos visuais e auditivos. Falou sobre os jogos que havia improvisado, sobre as bolhas de sabão que arrancaram gargalhadas das filhas, sobre os sinais que indicavam que elas não estavam completamente cegas. Sua voz tremia, mas sua convicção era firme. Sofia a escutava em silêncio, o semblante oscilando entre incredulidade e dor. Quando Mariana terminou, houve um momento de pausa. Então, com a voz baixa, quase amarga, Sofia disse: "Você não faz ideia de quantas vezes já ouvi coisas assim. Quantas pessoas me deram falsas esperanças, me arrancaram lágrimas e me fizeram gastar fortunas em tratamentos inúteis. E no fim, sempre o mesmo resultado: nada." A resposta cortou Mariana, como uma lâmina, mas ela não recuou. Disse que não estava pedindo que acreditasse apenas em suas palavras, mas que olhasse com os próprios olhos. Pediu que se sentasse com as meninas e observasse. Sofia hesitou, mas a intensidade no olhar de Mariana a convenceu a ceder. Naquela tarde, no quarto das gêmeas, Mariana fez uma demonstração. Usou a luz de uma lanterna, moveu brinquedos diante da janela e, para a surpresa de Sofia, as meninas reagiram. Clara piscou várias vezes, incomodada com o feixe de luz. Ana seguiu com a cabeça o movimento de um objeto colorido. Sofia levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas junto com elas veio um misto de raiva e confusão. Se aquilo era verdade, então o que haviam feito os médicos durante todos esses anos? Como era possível que tantas consultas, tantos exames e diagnósticos ignorassem algo tão evidente? A angústia deu lugar à indignação. Pela primeira vez em anos, Sofia permitiu-se sentir algo que havia enterrado: esperança. No entanto, a esperança rapidamente se transformou em revolta. Na manhã seguinte, Sofia marcou uma consulta urgente com o Dr. Roberto. Queria respostas. Queria entender como era possível que suas filhas, diagnosticadas com cegueira total, demonstrassem sinais de percepção visual. O encontro foi tenso. O consultório luxuoso, sempre tão acolhedor, parecia agora um palco de embate. Sofia, com as gêmeas ao lado, entrou decidida. Mariana, convidada por insistência de Sofia, acompanhava em silêncio, consciente de que estava prestes a enfrentar a resistência de um homem poderoso. Dr. Roberto os recebeu com seu ar confiante, acostumado a lidar com famílias desesperadas. Mas a postura de Sofia não era mais a mesma de antes. Ela não estava ali como mãe fragilizada, mas como mulher indignada. Relatou as observações feitas por Mariana e exigiu que ele explicasse as reações das filhas. O médico riu com um ar condescendente e respondeu que aquilo não passava de reflexos involuntários, movimentos sem qualquer significado. Reforçou que a cegueira cortical congênita era absoluta e que não havia margem para dúvidas. Mas Sofia não se conteve. Disse que havia visto com os próprios olhos. As filhas reagiram, sorriram, seguiram movimentos. Mariana, embora nervosa, confirmou cada detalhe. O semblante do médico endureceu. Ele, que antes se mostrava simpático, agora revelava frieza. Olhou para Mariana com desprezo e insinuou que uma faxineira não tinha conhecimento para interpretar reações clínicas. Esse foi o estopim. Sofia levantou a voz como nunca antes. Perguntou como ele podia ter certeza absoluta durante anos,
Como podia justificar que duas crianças fossem condenadas ao escuro sem sequer explorar outras possibilidades? A tensão no consultório aumentava a cada palavra. Dr. Roberto tentava manter o controle, mas sua rigidez o traía. Negava, insistia, desmerecia. Para Mariana, aquele momento foi revelador. Percebeu que não era apenas ceticismo médico, mas algo mais profundo. Havia resistência demais, uma defensiva que ia além da lógica. Era como se admitir a possibilidade de erro fosse um risco que ele não podia correr. Sofia saiu do consultório tomada por indignação. Dentro do carro, as lágrimas escorriam sem controle. Não eram mais lágrimas de dor, mas de fúria. Sentia-se traída, manipulada, enganada. Mariana, ao seu lado, colocou a mão sobre a dela e disse com firmeza: "Eles podem tentar negar, mas a verdade está nas suas filhas. Nós vimos. Elas sentem, elas percebem, e não vamos deixar que isso continue sendo ignorado." A partir desse dia, o conflito estava declarado. Já não era apenas uma luta contra um diagnóstico. Era uma batalha contra um sistema que parecia ter interesse em manter a mentira. Sofia, antes resignada, agora se tornava uma leoa em defesa das filhas. E ao lado dela, Mariana, a mulher que ousou ver onde ninguém mais queria enxergar. O embate com o Dr. Roberto não encerrou a questão. Pelo contrário, foi apenas o começo. O que até então era uma história de silêncio e resignação, agora ganhava contornos de denúncia, de confronto. O sistema médico, antes intocável, passaria a ser questionado. E a verdade, sufocada por anos, estava prestes a emergir com força. O choque daquela consulta mudou tudo. O diagnóstico não era mais apenas um erro médico. Era a semente de uma revelação muito maior, que em breve mostraria até onde a corrupção e a negligência poderiam ir para manter crianças no escuro. Os dias seguintes ao confronto com o Dr. Roberto foram como tempestades em silêncio. Sofia não conseguia pensar em outra coisa. A imagem das filhas reagindo à luz e aos movimentos estava gravada em sua mente como fogo. O médico podia negar, ridicularizar, desmerecer, mas nada apagaria o que ela havia visto. Pela primeira vez em anos, sua intuição de mãe gritava mais alto que qualquer laudo. E agora, com Mariana ao seu lado, sentia que não estava mais sozinha nessa luta. Mariana também não descansava. Passava as noites relembrando cada gesto, cada expressão das meninas, convicta de que havia algo muito maior escondido. Ela conhecia o peso do poder médico. Sabia que não seria fácil questionar diagnósticos consolidados, mas também sabia reconhecer quando uma verdade estava sendo abafada. E algo no olhar do Dr. Roberto, aquela frieza desconfortável, deixava claro que não era apenas orgulho de especialista. Havia um interesse por trás. Foi então que Sofia, decidida a ir além, começou a revisar os documentos médicos que guardava em caixas no escritório da mansão. Eram pastas e mais pastas, repletas de relatórios, laudos, exames de imagem, prontuários com termos técnicos que mais pareciam uma barreira para leigos. Sentada no chão, rodeada por papéis, sentiu-se sufocada pelo peso de tantos "não há nada a ser feito". Mariana entrou no quarto nesse momento e a encontrou em lágrimas, cercada de relatórios. Ajoelhou-se ao lado dela e, em silêncio, começou a ajudá-la a organizar os documentos. E foi ali, naquela noite, que juntas perceberam algo estranho. Alguns exames apresentavam inconsistências, datas que não batiam, assinaturas diferentes, páginas que pareciam incompletas. Havia laudos idênticos repetidos em diferentes consultas, como se tivessem sido copiados e colados. Essa descoberta acendeu um alerta. Sofia, ainda desconfiada, decidiu procurar uma segunda opinião. Mas não queria mais cair nas mãos de médicos ligados à mesma rede que já havia tratado suas filhas. Queria alguém de fora,
Alguém que não tivesse nada a perder ou a ganhar com o nome Almeida. Foi através de contatos pessoais que encontrou a doutora Laura Mendes, uma oftalmologista jovem, mas já respeitada por sua integridade, conhecida por desafiar protocolos quando percebia falhas. Laura não se deixava intimidar por autoridades maiores. Sofia hesitou antes de ligar, mas quando finalmente ouviu a voz firme e acolhedora da médica ao telefone, sentiu que tinha encontrado a pessoa certa. O encontro aconteceu em uma clínica discreta, longe dos olhares da elite e dos corredores luxuosos dos grandes hospitais. Laura recebeu Sofia e Mariana sem formalidades exageradas. O que a interessava eram as meninas. Antes de qualquer palavra, pediu para conhecê-las. No consultório simples, Ana e Clara foram submetidas a uma série de testes delicados. Laura não se deixou levar pelos relatórios anteriores. Usou luzes em intensidades diferentes, aplicou estímulos sonoros, movimentou objetos coloridos e observou atentamente cada reação. O silêncio era absoluto. Sofia, de mãos trêmulas, acompanhava cada movimento. Mariana, com os olhos marejados, prendia a respiração. Então, aconteceu. Quando Laura aproximou um brinquedo luminoso diante de Clara, a menina esticou a mão, como se quisesse tocar aquilo que via. Pouco depois, Ana acompanhou com a cabeça o deslocamento de uma lanterna, seguindo o feixe que cruzava a parede. Laura interrompeu o exame, respirou fundo e olhou para Sofia e Mariana com seriedade. Essas crianças não estão totalmente cegas, disse. A frase ecoou como um trovão. Sofia levou as mãos ao rosto, o choro explodindo sem contenção. Mariana a abraçou, sentindo que finalmente estavam diante da confirmação que tanto esperavam. Mas o alívio logo deu lugar à inquietação. Se não estavam cegas, por que haviam sido condenadas por tantos anos a viver como se estivessem? Laura pediu para ver os relatórios anteriores. Passou horas revisando cada página, comparando dados, verificando inconsistências. Seu olhar clínico logo detectou o que Sofia e Mariana já suspeitavam. Havia erros grosseiros, resultados incompatíveis com a realidade, omissões importantes e até exames que pareciam ter sido manipulados. Esses laudos não são apenas equivocados. Há indícios claros de fraude, concluiu com gravidade. Sofia ficou em choque. A ideia de que médicos renomados haviam mentido sobre a condição das filhas não era apenas dolorosa, era revoltante. E por quê? Qual seria a motivação por trás de tamanha negligência? Laura explicou que, em muitos casos, diagnósticos absolutos eram convenientes. Crianças declaradas sem chance de tratamento se tornavam estatísticas fáceis, sem necessidade de investimento em terapias caras ou experimentais. Além disso, havia interesses financeiros obscuros em pesquisas financiadas por grandes laboratórios que precisavam de dados puros para justificar investimentos. Se as gêmeas fossem consideradas cegas sem possibilidade de melhora, tornavam-se parte de um grupo controlado, perfeito para validar estatísticas. A revelação caiu como um soco. Não era apenas erro, era um esquema, um jogo sujo em que vidas inocentes eram reduzidas a números em relatórios. Sofia se levantou, tomada por uma fúria que nunca havia sentido. Olhou para Mariana e para Laura e disse, com voz firme, eles destruíram a infância das minhas filhas, mas não vão destruir o futuro delas. Agora é guerra. Mariana concordou, mas alertou. Precisavam de provas. Não bastava a palavra delas contra a de médicos renomados. Era preciso montar um dossiê, reunir cada inconsistência, cada evidência, cada documento adulterado. E foi o que começaram a fazer. Durante semanas, enquanto fingiam normalidade diante dos demais, Sofia e Mariana se dedicaram a compilar dados.
Laura auxiliava discretamente, revisando exames e fornecendo pareceres técnicos que poderiam sustentar uma denúncia. A cada página revisada, o escândalo ficava mais evidente. Mas não demorou para que percebessem que estavam mexendo em um vespeiro perigoso. Telefonemas estranhos começaram a chegar. Funcionários de clínicas se mostravam hostis quando Sofia pedia cópias de exames. Até mesmo alguns antigos amigos médicos se afastaram, alegando não querer se envolver. O sistema, antes tão sólido, agora mostrava sua face obscura. Um mecanismo disposto a proteger a mentira a qualquer custo. Apesar do medo, Sofia não recuou. A dor transformada em indignação agora se tornava combustível. Mariana, sempre ao lado, lembrava-a da promessa feita ao irmão e juntas se fortaleciam. A cada descoberta, a cada evidência reunida, a verdade se tornava mais impossível de ser negada. A investigação havia começado como um ato de desespero, mas agora era um movimento consciente, quase revolucionário. Pela primeira vez em anos, Sofia sentia que tinha um propósito maior. Não apenas salvar suas filhas, mas expor a podridão de um sistema que lucrava com a cegueira de inocentes. E assim, no silêncio das madrugadas, entre pilhas de papéis e relatórios adulterados, a verdade começava a emergir. Uma verdade que em breve abalaria não apenas a vida da família Almeida, mas todo o prestígio de um sistema médico acostumado a jamais ser questionado. O que elas ainda não sabiam era que, quanto mais se aproximavam da revelação completa, mais perigoso se tornava o caminho. Porque aqueles que lucravam com a mentira não estavam dispostos a perder tão facilmente. O momento decisivo chegou como um trovão em céu limpo. Depois de semanas reunindo provas, revisando laudos e coletando cada detalhe que desmascarava a fraude, Sofia e Mariana sabiam que não podiam mais adiar. Era hora de expor a verdade. O medo ainda rondava como sombra, mas a determinação falava mais alto. Não se tratava apenas de duas meninas injustiçadas, mas de um sistema que precisava ser confrontado. A estratégia era ousada. Laura, a médica que se tornara aliada, havia conseguido espaço em um congresso de oftalmologia em São Paulo, um evento de prestígio, onde estariam presentes os maiores nomes da medicina do país, inclusive o próprio Dr. Roberto, que tanto lutara para calar as evidências. Sofia e Mariana sabiam que essa era a arena perfeita para revelar tudo. Não haveria como fugir dos fatos diante de uma plateia de especialistas. O salão estava lotado. Telas enormes projetavam slides e estatísticas, enquanto médicos engravatados conversavam em grupos, confiantes em seu poder. Quando o nome de Laura foi anunciado, poucos prestaram atenção. Para muitos, ela era apenas mais uma jovem ousada querendo espaço em meio a veteranos. Mas o que ninguém imaginava era que aquela apresentação transformaria o evento em um escândalo nacional. Laura iniciou com calma, apresentando casos clínicos comuns. Então, aos poucos, inseriu dados das gêmeas, explicou suas reações, mostrou vídeos dos testes realizados e comparou com os laudos oficiais, que atestavam cegueira total. No telão, os documentos adulterados surgiam lado a lado com imagens das meninas reagindo à luz e a objetos em movimento. O contraste era estarrecedor. Burburinho tomou conta da sala. Alguns médicos cochichavam, outros franziam a testa. Então, Laura fez a pergunta que pairava no ar. Como é possível que duas crianças tenham sido condenadas ao escuro absoluto por anos, quando havia indícios claros de visão residual? Quem lucra com esses diagnósticos definitivos e fraudulentos? Foi como acender dinamite. O Dr. Roberto, sentado na primeira fila, levantou furioso. Tentou interromper, acusando-a de sensacionalismo, mas Laura já havia antecipado essa reação.
Com frieza, exibiu documentos assinados por ele com datas incoerentes, exames duplicados e até laudos contraditórios. A cada página projetada, a defesa dele se tornava mais frágil. Nesse momento, Sofia não resistiu. Levantou-se diante da plateia e, com a voz embargada, mas firme, declarou: "Essas crianças são minhas filhas. Durante anos acreditei na palavra desses médicos. Enquanto eles assinavam papéis e recebiam seus honorários, minhas meninas viviam condenadas a uma escuridão que não era delas. Hoje, diante de todos vocês, eu exijo justiça." O salão explodiu em murmúrios, câmeras de celulares se ergueram e jornalistas que cobriam o Congresso começaram a registrar tudo. Era impossível conter a avalanche. A verdade agora não poderia mais ser abafada. Roberto, encurralado, tentou sair, mas foi cercado por repórteres. Suas palavras soaram vazias diante da força das evidências. Enquanto isso, Laura, Mariana e Sofia se abraçaram discretamente ao fundo. A batalha estava longe de terminar, mas a guerra havia mudado de rumo. Nos dias seguintes, o caso estourou em todos os jornais. Manchetes denunciavam o esquema de manipulação de diagnósticos, investigações foram abertas e o nome da família Almeida passou de símbolo de tragédia a exemplo de resistência. Sofia recebeu convites para entrevistas, Mariana foi chamada de heroína anônima e Laura ganhou reconhecimento como médica corajosa. Mas o que mais importava acontecia longe das câmeras. Ana e Clara, antes silenciadas pelo peso da sentença de cegueira total, agora eram estimuladas diariamente. Brinquedos coloridos, luzes, sons e movimentos enchiam a mansão de vida. Pela primeira vez, risos infantis ecoaram pelos corredores. Era como se a casa inteira respirasse alívio. Mariana, sempre carinhosa, transformou-se não apenas em funcionária, mas em parte da família. A cada pequeno avanço das meninas, seu coração se enchia de alegria. Para Sofia, que antes se sentia sozinha, a vida agora tinha novas cores. Não apenas as que suas filhas começavam a perceber, mas as que renasciam em sua própria alma. E o mais curioso foi o rumo inesperado que a história tomou. Enquanto a mídia ainda explorava o escândalo, um produtor de cinema de São Paulo entrou em contato com Sofia, interessado em levar a luta das gêmeas para as telas. Sofia riu pela primeira vez em muito tempo, imaginando que talvez sua dor pudesse inspirar milhares de famílias. Mariana, por sua vez, descobriu algo ainda mais surpreendente. Havia recebido dezenas de mensagens de pessoas comuns, agradecendo por sua coragem. Pessoas que também haviam sofrido com diagnósticos injustos e que agora encontravam forças para questionar. De empregada invisível, ela se tornara uma voz de esperança. O destino, que parecia cruel e implacável, havia lhes pregado uma peça curiosa. A verdade, antes escondida em relatórios frios, agora florescia em risos, abraços e novos caminhos. E no meio disso tudo, Ana e Clara eram as protagonistas, ensinando a todos que enxergar vai muito além dos olhos. No final das contas, a história que começou com dor terminou com esperança e até com uma pitada de humor. Em uma tarde ensolarada, Clara apontou para a sombra da própria mão na parede e, rindo, disse para a irmã: "Olha, Ana, tem alguém aqui dentro do quarto tentando brincar com a gente." As duas caíram na gargalhada e Sofia chorou de felicidade. Era a prova viva de que a vida sempre encontra uma forma de surpreender. E agora, depois de acompanhar cada reviravolta, cada descoberta, cada emoção dessa jornada, chegou a sua vez de fazer parte dessa história. Porque contar histórias assim não é apenas relembrar o que aconteceu, é multiplicar esperança, coragem e inspiração. E para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos que emocionam, revelam e transformam, eu tenho um convite especial para você. Se inscreva agora no canal,
Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos. Continua acompanhando histórias impactantes como essa e ajuda essa comunidade a crescer. Deixe também seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu, porque a sua opinião faz toda a diferença. A vida é feita de surpresas e nunca se sabe qual delas vai mudar tudo. Então, fique por perto, porque o próximo vídeo pode ser a inspiração que você está esperando.